Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é um tema que eu sei que vocês gostam bastante, debater quais são os melhores jogadores jovens do futebol mundial, quem foi o principal no ano de 2020. Então vamos falar sobre os indicados aí ao prêmio, aquela lista dos 20 jogadores de menos de 21 anos indicados ao prêmio Golden Boy, o prêmio do Tutto Sport, né, o jornal italiano que tem todo ano, e que avalia o ano, né, então a gente tá falando sobre o ano de 2020, é verdade que foi um ano bastante conturbado, né, tem sido ainda, um ano bastante complicado, com paralisação de calendário, então não é o melhor ano em termos de avaliação para qualquer coisa no aspecto dos campeonatos de futebol, mas claro, dá pra gente falar sobre os jogadores. Então a ideia aqui vai ser a seguinte, eu vou passar a lista, eu tô com a listinha aqui do lado, eu vou falando os jogadores, o ano em que cada um nasceu e falando algo rápido sobre cada um deles para pegar a lista dos 20. Depois eu fecho uma listinha ali dos 3 ou 5 principais nomes desse prêmio para mim, desse ano pelo menos no prêmio, e deixo o espaço aberto para vocês comentarem aqui embaixo algumas coisas diferentes. Primeiro, quem você acha que vai ganhar, qual seria o seu voto, para você qual foi o melhor jogador sub-21, aí com menos de 21 anos agora, desses listados, se ficou faltando alguém, se tem alguém que foi indicado e que você não concorda que esteja nessa lista, enfim, fiquem à vontade nos comentários, usem a caixinha aí dos comentários para participar, para deixar o seu voto, né, por que não, a sua opinião sobre cada um desses indicados, e são coisas diferentes, né, isso é bom deixar claro, assim, o cara ter sido o melhor, por exemplo, no ano de 2020, não necessariamente significa que ele tenha mais potencial do que outros que estão na lista, porque não é necessariamente qual é o jogador de maior potencial, é a questão de qual jogador jovem foi melhor no ano de 2020. Isso, obviamente, sempre dá margem, como qualquer premiação individual, sempre dá margem para discussões, para debates, então tá aberto o espaço. Curtam o vídeo aí, se inscreva no canal, se você ainda não se inscreveu, clica aqui embaixo, ativa o sininho também da notificação e participe. Vamos lá então, eu vou seguir a ordem que tá aqui, eu vou deixar, até para não ficar, já que são muitos os nomes, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, a lista, que aí você, se quiser ir acompanhando, é só bater o olho aí que você vai vendo um por um, com os nomes, tudo certinho. Então vamos lá, começando pelo Mitchell Bakker. Esse eu acho um exagero aparecer na lista, tá? Lateral esquerdo do PSG, até fez bom jogo agora antes da data FIFA, mas não acho que seja um nome pra estar entre os principais destaques, até por tempo de jogo, por relevância no tempo em que ele recebe também, de 2000. De 2002 já tem um nome bem relevante aqui logo na sequência, Eduardo Camavinga, grande temporada com o Rennes, né, um jogador pra gente ficar de olho, já muito cobiçado, já com seleção principal da França, um jogador que tem sido dos mais cobiçados e badalados no futebol internacional, então esse é um nome que certamente teve muito destaque e que é um dos mais jovens dentro dessa lista dos jovens também. Na sequência, Jonathan David, 2000. Jonathan David acabou de sair do futebol belga para ir para o futebol francês, indo para o Lille, substituir o Osimhen, que saiu para jogar no Napoli. É um atacante já muito relevante em termos de seleção do Canadá também. Isso ficou muito nítido, por exemplo, em Copa Ouro no ano passado. É um jogador que desperta um interesse também e tem tudo para virar, e já está virando, uma referência do seu país em termos de seleção principal, por mais que não seja uma seleção das mais competitivas. Na sequência tem outro cara de seleção canadense, e esse um dos favoritos ao prêmio. Também de 2000, Alphonso Davies. Uma grande temporada, um grande ano do lateral esquerdo com o Bayern, ganhando tudo, né, ganhando todos os campeonatos possíveis aí, né, com Supercopa, com Copa da Alemanha, com Champions, com Bundesliga, e se firmando como um lateral esquerdo entre os principais da posição no futebol mundial, né? Algo que tem muito do trabalho do Hansi Flick também, que elevou demais o nível desse time, coletivamente falando, e o Alphonso Davies atingiu um nível muito alto para um jogador muito jovem e que chegou há pouco tempo também, né? É bom lembrar que na Major League Soccer ele era não só um lateral, mas era até mais um meia, um ponta, e que se adaptou muito bem a essa linha com 4 de um grande ano de 2020, é um dos favoritos ao prêmio. Outro lateral, esse também de 2000, Serginho Dest, que acabou de se transferir do Ajax para o Barcelona, né? Uma aposta para a lateral direita do Barcelona, jogador que fez um Mundial Sub-20 em 2019 muito bom com a seleção dos Estados Unidos e que começou a ganhar espaço ao longo da temporada no Ajax também. É um jogador de potencial, é um bom lateral até aqui, é válida a aposta do Barcelona em cima dele, mas eu acho que ele não está ainda no mesmo nível de realidade ou de projeção de alguns dos outros nomes. É claro que ir para o Barcelona automaticamente já dá a ele um status importante, mas não acho que seja o caso para concorrer de fato dentro de uma premiação que pega os melhores
sub-21 do ano de 2020. Na sequência, Fábio Silva, até fiz vídeo sobre ele aqui. Fábio Silva é de 2002 e rendeu uma transferência caríssima para o Wolverhampton, indo jogar muito cedo na Premier League, né, um atacante da base do Porto, um sucesso nas categorias de base do Porto, na seleção de base de Portugal, mas que ainda também está procurando os primeiros passos no profissional. Então ele, obviamente, é um nome que tem destaque na lista, mas que eu também não coloco como um nome entre os principais em termos de desempenho em times principais, profissionais, no ano de 2020. Pode vir a ser um nome forte nos próximos anos na lista, caso corresponda a essa enorme pressão também. Ansu Fati, também de 2002, né? Esse já com um nível de projeção maior, porque vai assumindo um protagonismo importante no Barcelona, principalmente agora nesse início de temporada. O final da temporada passada, ainda com o que você tinha também já mostrava que ele era um jogador que oferecia uma característica diferente de lado de campo, de profundidade, de velocidade, com drible pelo lado. Então tem sido um jogador importante nesse início de trabalho do Koeman também. Faz um bom começo de temporada 2021 no Barcelona. Esse é um nome que certamente está lá na parte de cima dessa lista. 2000, Phil Foden. Um ano importante para o Phil Foden no Manchester City, né? Um jogador que vai amadurecendo aos poucos para ganhar espaço e para achar o seu espaço no campo também, né? Vai jogar mais aberto, vai jogar mais por dentro. O fato é que qualidade e capacidade ele tem e vai se desenvolvendo nas mãos do Guardiola também. É um jogador para a gente ficar de olho. Esse eu diria que está numa posição mais intermediária no ano em relação aos garotos. Ryan Gravenberch, de 2002. Esse tem também está entre os mais jovens da lista, ele tem uma projeção, um potencial, ele gera uma expectativa desde muito novo, mas eu também não acho que ele esteja ainda em termos de desempenho, regularidade, continuidade, no mesmo bolo para a gente avaliar como um dos principais. Esse está mais pelo potencial do que pelo desempenho que mostrou até agora. O próximo é um nome bem importante em termos de salto ao longo do ano de 2020. Mason Greenwood é de 2001 e o salto em 2020 foi muito relevante, né? Vamos lembrar que o Manchester United fez um ótimo fim de temporada, depois da chegada do Bruno Fernandes, o encaixe dele com o Pogba, mas o Greenwood tomou conta no ataque como um garoto que mostra, mesmo muito jovem, uma enorme capacidade de finalização. Então foi ganhando espaço, confiança, mostra uma personalidade enorme. Eu ainda não coloco o Greenwood como um dos 3 principais nessa lista, mas ele certamente está entre os jogadores de maior explosão entre esses jovens da lista no ano de 2020. É um salto muito relevante para um jogador de qualidade. Vamos para a segunda parte da lista com um dos favoritos, Erling Haaland. Haaland, uma máquina de fazer gols, teve um impacto imediato quando sai da Áustria para jogar na Alemanha, então ele sai depois de uma bela passagem pelo Salzburg, né, pelo Red Bull Salzburg, depois de ter ido bem também em seleção de base da Noruega, chega ao Borussia Dortmund fazendo muito gol, se destaca na Champions, como já tinha se destacado na fase de grupos pelo Salzburg também, depois no Borussia Dortmund consegue impacto na Bundesliga, vira um dos personagens, acho que em termos de projeção mundial e de personagens do futebol mundial, o Haaland é um favorito importante nesse prêmio e é de 2000. Também de 2000, Callum Hudson-Odoi, um jogador que tem um enorme potencial, desde a seleções de base do Chelsea, que entra e dá demonstrações de potencial, mas ainda muito inconsistente, e que também tem uma questão importante de comportamento, de cabeça, para lidar para o amadurecimento, para virar ou não o que se espera dele. É outro nome, vira e mexe, é cobiçado e especulado para ir para a Bundesliga também, o próprio Bayern tentou contratá-lo já há algum tempo. É um jogador que ainda não tem essa sequência em alto nível, mas que dá sinais de potencial para jogar em alto nível. Não está entre os principais da lista em desempenho no ano, mas certamente é um nome que em potencial também vale observar. Outro de 2000, Kulusevski, acabou de se transferir de forma para valer, na verdade, para a Juventus, né? Ele já tinha, a transferência tinha sido acertada antes, mas ele terminou a temporada jogando no Parma, foi muito bem na Série A italiana, jogando bem, assumindo esse protagonismo. É um nome para a gente observar, acho que em desempenho fez um bom ano também. Talvez não tenha a mesma projeção, até por conta do nível do lugar em que estava, né? Olhando para o Parma, se a gente compara, por exemplo, com o Borussia Dortmund, com o Bayern de Munique, obviamente ele não tem a mesma repercussão, mas é um jogador que fez um ano importante, uma temporada importante passada e que agora vai ter essa grande oportunidade, já está tendo, com a camisa da Juventus. O próximo é de 2001, é brasileiro, Rodrigo, no Real Madrid, também tem seus altos e baixos, já deixou claro que pode contribuir, que pode acrescentar, mas não tem também muita sequência ainda em termos de continuidade nas escalações. É um jogador que tem períodos em que cai mais nas graças do Zidane, outros em que perde um pouquinho esse espaço na lista de preferência. Evidentemente, em potencial é um nome certo na lista, em desempenho para mim não está entre os principais do ano de 2020. O próximo também de 2001, Bukayo Saka. Bukayo Saka teve também uma temporada muito importante no Arsenal, né? Na pré-temporada ele já começa a aparecer e se destacar, e depois ele vai ganhando espaço, fazendo diferentes funções, lateral,
ala, meia, chegou a jogar como meio-campista, como ponta. Então, uma versatilidade muito grande, um bom entendimento tático até para cumprir diferentes funções com o Arteta, depois da troca de comando no Arsenal. É um nome bem interessante do ponto de vista de salto ao longo da temporada. Acho que é um nome justo dentro da lista também, embora não esteja entre os principais. O próximo é um dos favoritos, até porque ele já tá como um nome certo entre os principais dessa lista há alguns anos, né? É de 2000, tô falando do Jadon Sancho, um jogador já consolidado. Talvez de todos esses jogadores da lista, o Jadon Sancho seja o mais consolidado, porque mesmo quando a gente fala de, vamos lá, outros candidatos que estão à altura nessa lista. A gente fala de Haaland, a gente fala de Alphonso Davies. A temporada 19-20 foi a temporada da transformação para a projeção mundial. O Sancho já tinha isso antes. Esse status o Sancho já tinha atingido. Ele já tinha sido um dos melhores jogadores da Bundesliga passada, por exemplo. Então, ele já é um jogador que é realidade há algum tempo. Talvez seja o nome mais pronto de todos esses da lista. É um fantástico jogador, já em alto nível há muito tempo. O próximo é um nome que vira e mexe, aparece em especulações também de 2000, falando de Dominik Szoboszlai, jogador que já há algum tempo chama atenção na equipe do Salzburg, né, jogando no futebol austríaco também. É um jogador que também faz parte dessa projeção de jogadores interessantes que a gente vê na Áustria e no trabalho do Salzburg. É um jogador que tem uma batida na bola muito boa, então vira e mexe a gente vê golaço dele, batida de fora, bola parada. Acho que em outros aspectos do jogo ele não tá no mesmo nível da batida que tem na bola, mas ganha muita projeção por essa capacidade de chute de média distância. É um nome interessante, acho que é um nome legal de estar na lista, não para estar entre os primeiros. Sandro Tonali, 2000, cheguei a falar sobre ele recentemente aqui, a transferência para o Milan já era enorme expectativa. Esse também já parece ser mais uma realidade no sentido de se consolidar como um jogador importante de um campeonato importante, mas que agora dá um salto em relação à repercussão, a tamanho da responsabilidade para quem sabe assumir o centro do campo no Milan, e é um jogador de muito potencial também. Quem sabe para subir esse degrau, virar uma realidade em termos de um dos destaques do Milan também, é o que se espera. Ferran Torres é o penúltimo na lista, também de 2000, cheguei a falar sobre ele na época da transferência para o Manchester City, fez uma temporada importante no Valência, é um jogador de potencial de lado de campo, ainda não está entre as estrelas aí do futebol mundial, mas foi uma aposta válida do Manchester City, até por um valor mais tranquilo em termos de mercado, só que ainda não está à altura de alguns dos outros que a gente viu nessa lista. E para fechar, o outro brasileiro, o segundo brasileiro na lista, também de 2000, Vinícius Júnior. Acho que o Vinícius Júnior também tem seus altos e baixos. Acho que os altos do Vinícius Júnior são superiores aos do Rodrigo quando a gente olha para o ambiente do Real Madrid. O Vinícius Júnior já teve capítulos muito relevantes e de um protagonismo muito importante e de característica diferente que ele acrescenta, mudando o perfil do ataque do Real Madrid. Importante em vários momentos, ainda que sem uma temporada regular, o que é normal para um jogador de 2000 também. Então acho que o Vinícius Júnior estaria acima, na minha visão, do Rodrigo nessa lista. O Vinícius Júnior está mais próximo ali do topo dessa lista. E para passar rapidinho sobre quais poderiam ser esses nomes de destaque, se eu fosse falar de um trio principal ali, um pódio dessa lista, eu falaria Alphonso Davies, Haaland e Sancho. Acho que os três nomes da Bundesliga são os três nomes mais consolidados, mas valeria listar, né? Greenwood pelo salto, valeria listar Camavinga pela projeção ao longo da temporada e sendo muito jovem. Vale falar do próprio Vinícius Júnior com momentos muito relevantes, com uma camisa já muito importante no futebol mundial, então o que ele faz não pode ser menosprezado. Ser um protagonista, ainda que eventualmente, mas com a idade que tem, do Real Madrid, não é pouca coisa. Vale o mesmo pro Ansu Fati, também dando brilhos, dando demonstrações de uma qualidade que pode levar a crer que ele possa ser sim uma referência caso tenha esse desenvolvimento para os próximos anos. Acho que são situações paralelas ali, parecidas. Acho que o Vinícius Júnior já tem esse protagonismo no Real Madrid há mais tempo do que o Ansu Fati no Barcelona, mas são nomes comparáveis nesse sentido. Enfim, tem vários nomes, são 20 nessa lista, a lista tá aqui embaixo na descrição, você pode ficar à vontade aí para comentar. Se você sentiu falta de outro nome, eu confesso que nem parei para pensar muito se faltou algum nome relevante nessa lista, mas deixa aí nos comentários também, quero saber o que vocês pensam sobre tudo isso. Um abraço e até a próxima.